Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 143. 4 de setembro de 1902. O confessor pede a Jesus que não a faça morrer. Continuo me sentindo mal, e ao mesmo tempo sentia uma inquietação por esta estranha obediência, como se não pudesse empreender o voo para o meu sumo e único bem, com a adição de que, devendo celebrar a Santa Missa, o confessor não queria dar-me a comunhão pelos contínuos vômitos que me incomodavam. Mas Jesus bendito, como o confessor me havia dito, que por obediência me fizesse tocar o estômago por Jesus Cristo, assim que veio, me tocou e pararam os vômitos contínuos. Mas o mal não cessava. E Jesus, me vendo tão inquieta, me disse: Minha filha, que fazes? Não sabes que se a morte te apanha e encontras-te inquieta, o purgatório terá de ser tocado? Porque se a mente não se encontra unida à minha, se a vontade não é uma com a minha, os desejos não são os meus mesmos desejos, por necessidade convém-te a purgação, para te transformar toda em mim. Por isso, está atenta. Pensa só em estar unida comigo, e eu pensarei no resto. Enquanto dizia isto, via a igreja, o Papa, e parte dela se apoiava nas minhas costas. E ao mesmo tempo via o confessor que forçava Jesus a não me levar por agora. E o bendito Senhor disse: Os males são gravíssimos, e os pecados estão para chegar ao ponto de não merecer mais almas vítimas. Ou seja, quem sustente e proteja o mundo diante de mim. Se este ponto toca a justiça, certamente a levarei. Então eu percebi que as coisas são condicionadas. Capítulo 144. 5 de setembro de 1902. Jesus, os anjos e os santos incitam-na a ir com eles. O confessor opõe-se. Continuava a sentir-me mal, e o confessor continuava firme. Aliás, começava a inquietar-se, porque não o obedecia no que se refere a não morrer, e pedia ao Senhor que me tirasse o sofrimento. Por outro lado, sentia-me incitada por Jesus bendito, pelos santos, pelos anjos, a ir com eles. E agora me encontrava com Jesus, e agora com os cidadãos celestiais. Neste estado, me sentia torturada. Eu mesma não sabia o que dizer, o que fazer. No entanto, permaneci tranquila, temendo que me levasse, não me encontrasse pronta para ir direto a Jesus. Temendo que, se me levasse, não me encontrasse pronta para ir direto a Jesus. Por isso toda me abandonava em suas mãos. Agora, enquanto me encontrava nesta situação,
Via o confessor e outros que pediam para que não me fizesse morrer. E Jesus me disse: Minha filha, sinto-me violentado. Não vês que não querem que eu te leve? E também eu me sinto violentada. Na verdade, que colocar uma pobre criatura nesta tortura valeria uma pena. E Jesus, que penas quer que lhes dê? E eu, não sabendo o que dizer diante daquela fonte de caridade inexorável, disse: Doce Senhor meu, como a santidade leva consigo o sacrifício, faze-lhes santos, porque assim obterão o propósito de me ter com eles, e eu obterei o propósito de vê-los santos, e a pena que leva consigo a santidade. Jesus, ao ouvir-me, agradou-me e beijou-me, dizendo: Bravo, a minha amada, soubestes escolher o que é ótimo, para o seu bem e para a minha glória. Por isso, por agora, deve ceder, reservando-me para outra ocasião levar-te em breve, não dando-lhes tempo de poder fazer-nos violência. Então Jesus desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma, mitigados em grande parte os sofrimentos, com um novo vigor como se tivesse renascido. Mas só Deus sabe a dor, o rasgo de minha alma. Espero ao menos que queira aceitar a dureza deste sacrifício. Capítulo 145. 10 de setembro de 1902. As prerrogativas do amor. Acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual, mas qual não foi o meu desapontamento, porque depois de ter decidido que por agora não me levará, começou a me fazer esperar para vê-lo, e as mais das vezes como sombra e como raio. Então, esta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada de forças pelo contínuo desejar e esperar, parece que veio e, me transportando para fora de mim mesma, me disse: Minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração, bebe e te recuperarás. Assim aproximei-me daquele coração divino e bebi a grandes goles um leite misturado com sangue dulcíssimo. Depois disto, me disse: as prerrogativas do amor são três: amor constante, sem termo, amor forte e amor que une junto a Deus e ao próximo. Se na alma não se descobrem essas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Capítulo 146. Ameaças para a Itália. Esta manhã, por poucos instantes, veio o meu adorável Jesus, todo indignado, e me disse: Quando a Itália tiver bebido até ao fundo as mais fétidas sujidades, até se afogar, tanto que se dirá que está morta, então ressurgirá. Depois, estando mais calmo, acrescentou: Minha filha, quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que quero. Por isso, você se tranquilize no estado em que se encontra. Dito isto, desapareceu, e eu fiquei pensativa sobre o que me disse. Capítulo 147. 30 de outubro de 1902. Jesus Cristo veio unir novamente a Deus e ao homem. Esta manhã, encontrando-me num mar de aflições e de lágrimas, pelo abandono total de meu sumo bem, enquanto me sentia consumida pela dor, senti perder a mente. E via Jesus bendito, que me sustentava a testa com a sua mão, e como uma luz que continha dentro muitas palavras de verdade, e eu apenas recordo isto, que nossa humanidade, desatando o nó da obediência que Deus havia feito entre ele e a criatura, se dispersou, e Jesus Cristo, tomando a natureza humana e fazendo-se nossa cabeça, veio a reunir a humanidade dispersa, e com a sua obediência
ao querer do Pai, veio unir outra vez, mas esta união indissolúvel é mais reforçada à medida da nossa obediência aos quereres divinos. Depois disto, não vi mais o meu amado Jesus, retirando-se junto com ele à luz. Capítulo 148. 1º de novembro de 1902. A verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo, em Deus e a Deus no próximo. Encontrando-me em meu habitual estado, me senti saindo de mim mesma e encontrei uma criança que chorava, e vários homens, entre os quais um mais sério tomou uma bebida amarguíssima e a deu àquele menino que chorava, o qual, ao passá-la, sofreu tanto. Parecia que a garganta estava a fechar-se. Eu, não sabendo quem era, por compaixão o tomei nos braços, dizendo: E isso que é um homem sério. Que te fez isto? Pobre, quem te fez isto? Que pobrezinho. Vem a mim, que te quero secar o pranto. E ele me disse: a verdadeira seriedade se encontra na religião, e a verdadeira religião consiste em olhar ao próximo em Deus e a Deus no próximo. Depois, aproximando-se ao ouvido, tanto que seus lábios me tocavam, sua voz ressoava dentro de mim, acrescentou: a palavra religião para o mundo é palavra ridícula e parece que não vale nada, mas diante de mim, cada palavra que pertence à religião é uma virtude de valor infinito, tanto que me serve da palavra para propagar a fé em todo o universo. E quem nisto se exercita, me serve de boca para manifestar às criaturas a minha vontade. Enquanto dizia isto, compreendia muito bem que era Jesus, ao ouvir sua voz clara, que há tanto tempo não movia. Sentia-me ressurgir da morte à vida, e estava esperando que terminasse de falar, pois devia lhe dizer minhas extremas necessidades. Mas o que? Não apenas terminei de ouvir sua voz, desapareceu, e eu fiquei desconsolada e aflita. Capítulo 149. 5 de novembro de 1902. Vê uma árvore no coração de Jesus e ele explica-lhe o significado. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver dentro de mim, e parecia que tinha uma árvore plantada no coração, e tão enraizado que parecia que as raízes brotavam da ponta do coração. Em suma, parecia nascido junto com a sua própria natureza. Eu fiquei maravilhada ao ver a beleza, a perfeição e a altura, que parecia que tocava o céu, e seus ramos se estendiam até os últimos confins do mundo. Então, Jesus bendito, ao ver-me tão admirada, me disse: minha filha, esta árvore foi concebida junto comigo, no centro do meu coração. E desde então eu senti no mais profundo do coração, tudo o que de bem e de mal devia fazer o homem, graças a esta árvore da redenção, chamada árvore da vida. Tanto que todas aquelas almas que se mantêm unidas a esta árvore receberão toda a graça no tempo. E quando eu os tiver feito crescer, bem lhes fornecerá vida de glória na eternidade. No entanto, qual não é a minha dor? Que se não podem arrancar a árvore, não podem tocar o tronco. Muitos tratam de cortar-me os ramos para fazer que as almas não recebam a vida, e tirar-me toda a glória e o prazer que esta árvore da vida me teria produzido. Enquanto dizia isto, desapareceu. Capítulo 150. 9 de novembro de 1902. Diferença entre o agir de Jesus e o agir do homem. Enquanto
eu ansiava pelo meu adorável Jesus, ele apareceu com aparência quando os seus inimigos o esbofetearam. Cobriram-lhe a cara de cusparadas e lhe vendaram os olhos. Ele, com admirável paciência, tudo sofria. Aliás, parecia que nem sequer os olhava. Tão ocupado estava em seu interior, vendo o fruto que aqueles padecimentos lhe teriam produzido. Eu olhava tudo com espanto, e Jesus me disse: Minha filha, em meu agir e sofrer, não olhei jamais para fora, mas sempre para dentro. E vendo o fruto, qualquer coisa que fosse, não só a sofria, mas a sofria com desejo e avidez. Ao contrário, o homem, ao fazer o bem, não olha para dentro da obra, e não vendo o fruto facilmente, se aborrece. Tudo se aborrece e muitas vezes deixa de fazer o bem. Se sofre, facilmente se impacienta. E se faz o mal, não olhando para dentro daquele mal, facilmente fazê-lo. Depois ele adicionou: as criaturas não querem convencer-se de que a vida é acompanhada de vários e diferentes acontecimentos, agora sofrimentos e agora consolações. E são as plantas, as flores que dão um exemplo como estar submetidas aos ventos, nevadas, granizadas e calores. Capítulo 151. 16 de novembro de 1902. A palavra de Deus é alegria. O confessor lhe disse que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo deveria vir mais o sacerdote para fazê-la sair de seu estado habitual. Esta noite passei-a muito angustiada. Via o confessor em atitude de me dar proibições e ordens. O bendito Jesus por pouco tempo veio e só me disse: Minha filha, a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe uma tinta negra e a enlameia. Então, sentindo-me muito sofredora, tentei não prestar atenção ao que via, e encontrando-me neste estado, veio o confessor, me dizendo que Monsenhor ordenava que por nenhum motivo devia vir mais o sacerdote a me fazer sair de meu habitual estado, senão que por mim mesma devia sair dele, coisa que durante 18 anos jamais pude obter, por mais lágrimas e orações, votos e promessas que tenha feito ao Altíssimo, porque, confesso, diante de Deus, que tudo o que pude passar de sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes, mas gostos e graças de Deus. E a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer, não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando àquele Deus que é o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Enquanto rezava chorando, vi um raio de luz e uma voz que dizia: Minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele, e depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá a mim. E dizendo eu: Senhor, temo muito não poder obedecer. Ele adicionou: a obediência desata e encadeia. E como é cadeia, ata ao querer divino com o humano, e deles forma um só. De modo que a alma não opera com o poder da sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E ademais, não será você a que obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Depois, todo aflito, acrescentou: Minha filha, não te dizia que te ter neste estado de vítima e começar a devastação na Itália me é quase impossível? Então eu fiquei um pouco mais tranquila, mas não sabia em que modo devia realizar-se esta obediência. Capítulo 152. 17 de novembro
de 1902. Impossibilidade de perder os sentidos. É decreto da vontade de Deus servir-se do sacerdote, para recuperá-la do estado de sofrimento. Sendo a hora de ser surpreendida por meu habitual estado, com grande amargura minha, mas amargura tal que semelhante não sentia em minha vida. Minha mente não sabia mais perder os sentidos. E minha vida, meu tesouro, aquele que formava todo o meu gosto, meu todo amável Jesus não vinha. Tratava de me recolher por quanto podia, mas sentia tão desperta minha mente que não podia perder os sentidos, nem dormir. Por isso não fazia outra coisa que tirar o freio às lágrimas. Fazia o que podia para seguir em meu interior, o que fazia no estado de perda dos sentidos. E uma por uma recordava os ensinamentos, as palavras, de modo como devia estar sempre unida com ele. E estas eram tantas flechas que feriam meu coração, acerbamente, dizendo-me: ai, depois de 15 anos que ouviste cada dia, quando mais, quando menos, quando 3 ou 4 vezes, e quando uma, quando te falou e quando em silêncio, mas sempre ouviste, mas agora o perdeste. Não o vês mais. Não ouves mais a sua voz doce e suave. Para ti tudo acabou. E meu pobre coração se enchia tanto de amarguras e de dor, que posso dizer que meu pão era a dor e minha bebida as lágrimas. E tão saciada estava delas, que nem uma gota de água entrava em minha garganta. A isto se acrescentava outro espinho, que muitas vezes tinha dito ao meu adorável Jesus: quanto temo que meu estado seja toda fantasia minha, que seja fingimento. E ele me dizia: tira estes temores, depois verás que virão dias que, a custo de qualquer esforço e sacrifício que quererás fazer para perder os sentidos, não o poderás fazer. Apesar de tudo isto, sentia calma em meu interior, porque ao menos obedecia. Se me custava a vida, de onde acreditava que assim deviam continuar as coisas, convencendo-me de que o Senhor, como não me queria mais naquele estado, tinha se servido de Monsenhor para me dar essa obediência. Então, depois de ter passado 2 dias, à noite, eu me dispunha a fazer a adoração ao crucificado. E um raio de luz se fazia ante minha mente. Me sentia abrir o coração e uma voz me dizia: aos poucos dias te terei suspensa, e depois te farei cair de novo. E eu: Senhor, far-me-ás tu voltar a mim, se me fizeres cair? E a voz: não, é decreto de minha vontade servir-me da obra do sacerdote para fazer-te recuperar desse estado de sofrimentos. E se querem saber o porquê, que venham a mim perguntar-me. Minha sabedoria é incompreensível e tem muitos modos inusitados para a salvação das almas. E se bem incompreensível, se querem encontrar a razão, vão ao fundo que a acharão clara como o sol. Minha justiça é como uma nuvem carregada de granizo, trovões e flechas. E em você encontrava um clique para que não descarregar, para não descarregar sobre os povos. Por isso não querem antecipar o tempo da minha ira. E eu, só para mim estava reservado este castigo, sem esperança de ser libertada. Fizestes tantas graças, as demais almas sofreram tanto por amor vosso, porém não tinham necessidade de nenhuma obra de sacerdote. E a voz continuou: serás libertada, não agora, mas quando começarem os estragos na Itália. Isto tem sido para mim novo motivo de dores e de lágrimas amargas. Tanto que o meu caríssimo Jesus, tendo compaixão de mim, moveu-se dentro de mim, pondo-se como um véu diante do que me dissera. E sem fazer-me ver, me fazia ouvir a sua voz que dizia: minha filha, vem a mim. Não queiras afligir-te. Afastemos um pouco a justiça.
Demos lugar ao amor. De outra maneira, sucumbes. Escuta-me. Tenho tantas coisas para te ensinar. Crês tu que acabei de te falar? Não? E como eu chorava, tendo se tornado meus olhos em 2 rios de lágrimas, acrescentou: Não chores, amada minha, escuta-me. Esta manhã quero ouvir a missa junto contigo, ensinando-te o modo como deves ouvi-la. E assim ele dizia, e eu o seguia. Mas como não ouvia, meu coração era despedaçado continuamente pela dor. E para interromper, de vez em quando meu pranto chamava-me continuamente. Agora me ensinando alguma coisa da paixão, explicando-me o significado, e agora me ensinava a fazer o que fazia em seu interior no curso de sua paixão, que por agora omito escrever, reservando-o para outro tempo, se Deus quiser. Assim, tenho continuado por outros 2 dias. Capítulo 153, 21 de novembro de 1902. Jesus serve-se da natureza de Luísa para continuar o curso dos seus sofrimentos nela. Continuava sem poder perder os sentidos, nem dormir. Minha pobre natureza não podia mais. E meu amadíssimo Jesus, quando eu me sentia mais do que nunca convencida de que não ouviria mais, de improviso veio e me fez perder os sentidos. Parecia que tinha sido atingida por um raio. Quem pode dizer meu medo? Mas o que? Não era mais dona de mim mesma. Não estava mais em meu poder recuperar meus sentidos. E Jesus me disse: Minha filha, não temas. Vim para te fortalecer. Não vês tu mesma que não podes mais? E como tua natureza sem mim desfalece? E eu lhe disse chorando: Ah, vida minha, sem ti estou morta. Não sinto mais forças vitais. Tu formavas todo o meu ser, e faltando-me tu, me falta tudo. Seguro que se tu seguires sem vir, eu morrerei de dor. E ele: Filha amada minha, tu dizes que eu sou a tua vida, e eu te digo que tu és a minha vida vivente. Assim como me servi de minha humanidade para sofrer, assim me sirvo de tua natureza para continuar o curso de meus padecimentos em ti. Por isso toda minha tu és, mas bem és minha mesma vida. Enquanto dizia isto, lembrei-me da obediência e disse-lhe: Meu doce bem, far-me-ás obedecer, fazendo-me recuperar por mim mesma? E ele: Minha filha, eu, Criador, obedeci a criatura, tendo-te suspensa nestes dias. É muito justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade. Porque diante da minha vontade divina, a razão humana não vale. A razão mais forte diante da vontade suprema se torna fumaça. Quem pode dizer como fiquei amargurada, porém resignada, fazendo voto ao Senhor de jamais retirar minha vontade da sua, nem sequer por um piscar de olhos. E como me haviam dito que se fosse surpreendida por este estado e não me recuperasse por mim mesma, me deixariam morrer, por isso estava me preparando para a morte, considerando-a como uma grande fortuna, e pedia ao Senhor que me tomasse em seus braços. Enquanto fazia isto, veio o confessor para me fazer voltar a mim, amargurando-me, principalmente, tanto que o Senhor, ao me ver tão amarga, me disse em meu interior: Diga-lhe que me conceda outros 2 dias de suspensão, para dar-lhes tempo a poder regular-se. E assim se foi, deixando-me toda transpassada e cheia de amargura. E Jesus, fazendo ouvir de novo a sua voz, me disse: Pobre filha, como a amargam! Sinto-me dilacerar o coração ao ver-te. Ânimo, não temas, minha filha. Ademais, recorda que pela intervenção da obediência foste suspensa deste estado. Se agora não querem, já eu te farei obedecer. Não é este o prego que mais te transpassa, não é não obedecer?
E eu: sim. Pois bem, eu te prometi que te farei obedecer, portanto, não quero que te amargures. No entanto, diga-lhes: quer jogar comigo? A quem quer jogar comigo e lutar contra a minha vontade? E eu: senti como faço? Porque se não estou surpreendida por esse estado, eu não te vejo. E ele: como não é tua vontade sair deste estado de sacrifício, eu encontrarei outras maneiras para fazer-me ver e entreter-me contigo. Não estás contente? Assim, na manhã seguinte, sem perder os sentidos, fez-se ver sensivelmente me dando algumas gotas de leite para me fortalecer, pois era extrema minha debilidade.